Paz de Jesus, amor de Maria, com imensa alegria, estamos hoje no nosso 12º dia do jejum de Daniel para a honra e glória de Nosso Senhor até que nos sustentou, e hoje especial, dia 12 de outubro, dia da nossa Santa Mãe, né? A Santa Mãe de Deus e nossa Mãe, né? Lá na hora da crucificação, Jesus fala: eis aí a tua mãe, né? Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E naquele momento, né, Jesus entregou para todos nós, ela como nossa mãe, nossa intercessora e um poço de virtudes. Nós estamos aqui buscando um caminho de aprender, primeiramente, né? Abrir os nossos olhos e tirar as cortinas que nos impedem de enxergar, de conhecer a verdade. Estamos aqui nesse caminho, não é? E ela é esse exemplo de virtudes. Então, existe um livro, Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grão de Mão de Montfort. Entre tantas coisas que ele fala nesse livro, ele coloca, né, que lá nas bodas de Caná, ela foi a primeira intercessora do casal. E Nosso Senhor fala: mas não é a minha hora. E ela simplesmente o deixa e fala: fazei tudo o que ele faz, né? Ele faz, atende um pedido da mãe. Então, primeiramente, nós temos a nossa Santa Mãe como um exemplo de que é possível seguir as virtudes, sermos pessoas de Deus, mesmo com todas as dificuldades, todas as nossas misérias, nossos caminhos. É possível, ela nos mostra esse caminho e ela nos ensina. E segundo, como primeira intercessora e nossa mãe hoje, podemos, né, levar até ela. São Luís fala que é como se ela colocasse numa bandeja de ouro as nossas intenções, nossos pedidos, enfeitasse com a flor mais bonita e cheirosa e levasse até Deus, né, o nosso clamor. Imagina, mera Maiarinha, levar para Deus e a própria mãe de Nosso Senhor levar isso até Ele. Então, é um caminho seguro, aprovado pela Igreja. Então, que possamos hoje contemplar esse dia, domingo, dia do Senhor, vivendo as experiências de amor e devoção a ela. Amém? Vamos iniciar o nosso dia com as nossas orações de entrega. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos confessar a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Então, entregamos aqui o dia de hoje, entregamos, Senhor Jesus, e façamos os nossos pedidos. Senhor, entregamos todas as nossas renúncias, o nosso jejum, pelas almas do purgatório, pelos que sofrem, pelos que não creem, pelos que creem, pela minha conversão, pela conversão da minha família, pela conversão do mundo inteiro, pelo Imaculado Coração de Maria, nesse dia tão importante que nós vamos viver essa devoção, por todos, Senhor Jesus, que esperam e pedem as nossas orações. Nós entregamos esse dia de jejum. Amém. E agora coloquemos no nosso coração as nossas intenções particulares, né? Amém? Amém. Então vamos lá hoje. Assim, ó,
Ó Jesus, é por vosso amor, pelo Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores, pelas intenções que trazemos em nosso coração, que oferecemos esse dia de jejum. Amém. Vamos ler aqui o Salmo 24 hoje, tá bom? Deus guia do fiel. E diz assim: Para vós, Senhor, eleva a minha alma. Ah, meu Deus, em vós eu confio, não seja eu decepcionado. Não escarneçam de mim meus inimigos. Não, nenhum daqueles que esperam em vós será confundido, mas os pérfidos serão cobertos de vergonha. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Dirigi-me da vossa verdade e ensinai-me, porque sois o Deus da minha salvação e em vós eu espero sempre. Lembrai-me, Senhor, das nossas misericórdias, das vossas misericórdias e das vossas bondades que são eternas. Não vos lembreis dos pecados de minha juventude e dos meus delitos, em nome de vossa misericórdia. Lembrai-vos de mim, por causa de vossa bondade, Senhor. O Senhor é bom e reto, por isso reconduz os extraviados no caminho reto. Dirige os humildes na justiça e lhes guia ensinando a sua vida. Todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade para aqueles que guardam sua aliança e seus preceitos. Por amor de vosso nome, Senhor, perdoa o meu pecado, por maior que seja. Que advém do homem que teme o Senhor? Deus lhe ensina o caminho que deve escolher. Viverá na felicidade e sua posteridade possuirá a terra. O Senhor se torna íntimo dos que o temem e lhes manifesta a sua aliança. Meus olhos estão sempre fixos no Senhor, porque Ele livrará do laço dos meus pés. Olhar-me e tende piedade de mim, porque estou só e na miséria. Aliviai as angústias de meu coração e livrai-me das aflições. Vede minha miséria e meu sofrimento e perdoa-me de todas as faltas. Vede meus inimigos são muitos e com ódio implacável me perseguem. Defendei-me minha alma e livrai-me. Não seja confundido eu que em vós me acolhi. Protejam-me a inocência e a integridade, porque espero em vós, Senhor. Ó Deus, livrai Israel de todas as suas angústias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queria aproveitar esse trecho aqui, olha, final, para falar assim, hoje é dia das crianças também, não podemos esquecer. E aqui no Salmo ele fala assim, ó, proteja-me a inocência e a integridade, porque espero em vós, Senhor. Aqui também, observando aqui o dia de hoje, nós como pais, né, mães, tios, avós, professores, médicos, todos os profissionais da área da saúde também, né, da educação, que tem muito contato com crianças, é nosso dever proteger a inocência e a integridade das crianças. Lembra que Jesus fala que o mundo, né, o reino dos céus é dos pequeninos por conta dessa inocência. E nós vamos falar hoje sobre generosidade e podemos alinhar com o Dia das Crianças, porque assim, sabe, as crianças, elas têm aquele protetor reconfortante, aquele cobertorzinho delas reconfortante, então toda vez que elas sentem perigo, sentem medo, elas pegam esse cobertorzinho e ficam ali, né, e se protegem muitas das vezes. Né? Aquele cobertor é reconfortante, elas vão dormir, ainda tem aquele cheirinho delas, né? Tem gente que é uma toalhinha, tem gente que tem criança que é uma fronha, tem criança que é um cobertorzinho. O meu sobrinho é sempre o cobertorzinho dele, né? E aí, o que acontece? Elas se sentem seguras, né? Ali naquele cobertorzinho. Uma segurança a mais. Só que nós adultos buscamos a nossa segurança nas nossas honras, nas coisas materiais, na segurança financeira, coisas deste mundo. Então, que Jesus fala, né? Proteja a nossa integridade e a nossa inocência, porque espero em vós, Senhor.
Então, quando a nossa confiança está em Deus, ao invés da gente colocar nossa confiança nas coisas e nas pessoas ou nas nossas honras, nós vamos saciar verdadeiramente esse nosso desejo, né? Por confiança, só assim. Então, hoje, o Dia das Crianças, é um pedido especial que eu faço para cada um de vocês. Proteja a integridade das crianças. Tudo isso que a gente está estudando aqui e nós estamos vivendo, pense se nós descobríssemos isso quando crianças. Se nós tivéssemos um pai e uma mãe que nos ensinasse para nós esse caminho verdadeiro, o real das virtudes, né? Talvez nós não vivemos com famílias curadas, né? Mas daqui para frente, as nossas famílias podem ser curadas. Elas podem ser famílias em Cristo, verdadeiramente, não da boca para fora, sabe? Com esse conhecimento que nós estamos, não é à toa, gente, nada é por acaso. Deus quer mudar gerações. Nós temos esse dever de ser melhor, de fazer melhor do que os nossos pais fizeram conosco, porque foi o melhor que eles tinham. Talvez comprar um livro, há anos atrás, era coisa assim caríssima. Se hoje em dia eu acho caro, às vezes, alguns livros, imagine antigamente, né? Então, esse conhecimento não chega a nós à toa. Nós temos essa missão por primeiro, dentro do nosso lar. Fazer com que o nosso lar seja uma igreja doméstica. Então, vamos pedir para Deus, né? Olha aqui. Senhor, lembrai-me, Senhor, de vossas misericórdias e bondades que são eternas. Vós não lembrai-vos dos pecados de minha juventude e dos meus delitos. Em nome de vossa misericórdia, lembrai-me de mim, por causa da tua bondade, Senhor. Então, por causa da tua bondade, Senhor, que tu podes tudo, e o Senhor está nos mostrando as verdades, nós temos esse dever, esse compromisso de proteger a inocência e a integridade das nossas crianças. Lembra? Tudo que eu estou conversando com vocês aqui de virtudes, para o mundo é uma loucura. Para o mundo não faz sentido nenhum. Mas nós estamos lembrando, fazendo memória e esse desejo pelo céu. Então, por nós estarmos querendo não permanecer nesse mundo, com as coisas desse mundo, e sim o nosso olhar está vertical, isso tudo vai fazer sentido para nós, né? Lembra que eu falei uma pequena parcela, que somos nós e essas pessoas que buscam a verdade? Então, que nós possamos nesse Dia das Crianças, sim, parabenizar, sim, se a gente puder dar presente, mas por primeiro ensinar as coisas do alto, não com palavras, mas com atitudes, né? E proteger elas, gente, porque se pra gente como adulto, né, eu compartilhei com vocês ontem que eu fui super feliz contando, né, a experiência que eu vivi, e as pessoas ficaram indignadas e quase entrou na minha mente coisas do mundo, quase. Imagine uma criança, né, exposta essas redes sociais, exposta a celulares, exposta a isso, sabe? Então, tá tudo muito perigoso. Então, é nosso dever como família cristã proteger as nossas crianças. Acima de qualquer comemoração, que é linda, é maravilhosa e é válida, mas ensinar as coisas do alto, principalmente com o nosso exemplo. Talvez se a gente chegou até aqui, mas ainda temos chance, né? Podemos. Amém? Então, Senhor, nós te entregamos esse dia de jejum. Amém. Filho do Espírito Santo, amém. Bom, então vamos lá. Eu quero primeiramente falar com vocês, né, que nós iremos agora finalizar o tema sobre a avareza, esse pecado capital. Eu gostaria de falar com vocês, né, que nós nascemos com uma habilidade natural de confiar na providência divina, sabia? Deus colocou isso em nós, quando estava tudo em perfeita ordem, né? No paraíso. Não é o caso hoje. Mas estava tudo em perfeita ordem, então Deus nos ensinou, colocou na nossa criação, no ato da criação, essa habilidade natural de confiança na providência divina. Mas, devido ao pecado, nós
perdemos isso, essa habilidade natural de simplesmente confiar, né? Mas está em nós, tá bom? Mas muitas vezes a gente se perdeu nesse caminho. Então nós deixamos de confiar na providência divina porque nós queremos confiar em nós mesmos. Então, quando nós queremos confiar em nós mesmos, no meu trabalho, nas minhas conquistas, nas minhas coisas, nós somos avarentos. E quando eu descobri isso, gente, doeu demais no meu coração, porque eu não me achava uma pessoa avarenta. Eu descobri o quanto que eu tenho a avançar nessa virtude, né? Nós temos sim esse desejo por confiança, mas nós temos medo. Então, gente, eu até anotei aqui para não esquecer de falar para vocês, né? Toda ansiedade, essa preocupação, nada mais é do que querer ter o controle das coisas. Então, se eu quero ter o controle, eu não estou me abandonando na providência divina. Não estou. Por isso que eu falo para vocês, eu recebi os peregrinos aqui em casa, mas quem recebeu a graça não foi eles, foi eu. Porque eu pude viver pela primeira vez esse sentimento de abandono na providência divina, que eu sempre fico muito preocupada. Então, quando eu descobri isso, né, há uns meses atrás, que tudo isso, todas as preocupações que a gente carrega, todas, gente, todas, sem exceção, é porque nós não estamos confiando na providência divina, esse medo, né, que nos assola da queda, né, consequência da queda do pecado original, todo esse medo que nos assola, nos afasta de Deus, totalmente, certo? Mas Deus, gente, Ele é tão magnífico que Ele quer nos acalmar. Então, na palavra de Deus, você sabe qual é a expressão que mais é falada aqui na palavra de Deus? A expressão, não tenhas medo, não vos preocupeis. É a expressão mais usada no Evangelho, gente. Não é à toa que essa expressão é a mais usada no Evangelho. É porque nós temos medo. Nós temos muito medo. E aí, para aliviar um pouco esse nosso medo, esse controle, nós acabamos nos agarrando em qualquer coisa. Lembra que as crianças se agarram nos cobertorezinhos com reconfortantes? Numa chupetinha, em alguma coisa? Nós nos agarramos em coisas, em pessoas, em objetos, em segurança financeira, nós nos agarramos nisso. Qualquer coisa que está ao nosso alcance para a gente conseguir se agarrar assim, ó, e se apegar, né? E isso é muito difícil, gente. Se abandonar parece simples, mas eu falo por mim, isso é muito difícil. É realmente crescer na virtude da generosidade. Você veja, eu fiz um ato de generosidade e eu crescendo um pouquinho nessa virtude, eu pude contemplar essa confiança na providência divina com os meus olhos. Vocês entendem a relação? Então, gente, esse caminho da generosidade, da confiança em Deus é o caminho mais difícil. Vocês vejam o movimento que eu tive que fazer, físico, espiritual e financeiro e tudo, desapego, todo o movimento para conseguir crescer 1 milímetro nessa virtude, entendeu? Então, realmente é o caminho mais difícil. Para o mundo nunca vai escolher o caminho mais difícil. Lembra que a gente falou da preguiça? A gente sempre vai pelo que é mais cômodo, porque nós temos esse anseio lá da preguiça que a gente conversou, lembra? Que a gente conversou lá no livro, que ele fala sobre o anseio, né? Lembram disso? Então, lá pelo anseio da preguiça, o que nós estamos buscando, né? Lá na preguiça. Vocês lembram? Tô pegando aqui, ó, para falar para vocês. A paz, né? Eu quero paz e sossego. Então, porque nós nunca naturalmente, neste mundo, o mundo vai escolher o caminho mais difícil, né? Mas é só a gente ter a cruz, né? Jesus crucificado ali como a nossa meta, né? Não é o caminho mais fácil, realmente. Ele poderia ter resolvido tudo lá de cima, não foi o caminho mais fácil. Mas nós queremos o quê? O céu. Então, o céu é dos violentos. Não é de guerras, é a violência contra nós mesmos, né? Tudo a gente fala assim, é o demônio. Não, gente.
os demônios nossos, dentro de nós. Cada vez está ficando isso mais claro para nós, né? Então a gente vai parar de ficar colocando a culpa no outro, no demônio. O demônio só dá um pontapézinho daquilo que a gente já tá no buraco, entendeu? Em cima do buraco, ele só faz um soprinho. Nós mesmos que precisamos, né? Buscar. Então a gente sempre precisa se perguntar: eu quero essa Bíblia, né? Eu vou lá comprar uma Bíblia porque eu preciso, porque eu vou usar, ou porque eu quero essa Bíblia para ficar de enfeite lá na minha sala, para todo mundo ver, contemplar que eu tenho uma Bíblia. Não, gente, eu tenho uma Bíblia que eu estou usando ela diariamente, eu leio a palavra de Deus todo dia, eu vou em missão, eu vou contribuir na minha família, eu vou contribuir na minha igreja, eu vou contribuir com o meu vizinho, dando uma palavra, né? Por isso, então eu posso ter quantas Bíblias eu quiser, entendeu? A avareza não é simplesmente o fato da pessoa ficar acumulando coisas, é muito além, né? Eu posso ter várias Bíblias na minha casa porque eu quero presentear pessoas, se eu tenho condições, obviamente, porque eu vou presentear pessoas. Então tudo perpassa a avareza, a gente sempre precisa se perguntar: eu estou consumindo isso para um bem maior ou só para o meu deleite? Entende? Só para eu me mostrar, sabe? Por quê? Eu sempre tenho que me perguntar o porquê. E se, gente, for para as coisas do céu, para as coisas do alto, Deus é o primeiro a querer coisas maravilhosas e grandiosas para nós. Quando lá nas bem-aventuranças fala: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, é um espírito pobre, não é pobreza. Se você não é convidado a viver na extrema pobreza, né, você não tem esse chamado, não é isso. Não é para você, certo? Mas você pode ser milionário, mas você está numa casa luxuosa, desde que tudo isso seja para o bem, seja usado para a honra e glória de Deus, para o nome de Deus, certo? Deu para entender essa diferença? Porque assim, é muito difícil falar sobre avareza, porque as pessoas, nós confundimos muito com: então não posso ter nada, não posso... Calma, não é isso. Se eu tenho com uma missão, com um propósito, eu posso sim, e Deus se alegra da abundância. Deus é abundante, Deus é tudo muito. É que às vezes a gente está usando isso com outra função, né? E outra coisa, gente, esse abandono, que é a generosidade, né? Aumentar a virtude da generosidade, é pensar assim, né? Nosso Pai, Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe se eu preciso disso ou daquilo. Eu posso até querer, né? Eu quero um carro assim, 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 sabe? Né? Eu trabalho, eu luto, mas se a gente não tem isso hoje, é porque eu preciso confiar, a confiança em Deus de que não vai ser bom para mim nesse momento. Quando for realmente o momento, Deus vai providenciar aquilo para mim, sabe? Vai acontecer. Se eu estiver atento aos sinais, conectado com as coisas do alto, eu vou interpretar isso muito mais rápido e mais fácil. E eu vou seguir esse caminho. Então, Deus fala, né? Onde está o teu tesouro? Não sei se é Deus que fala, na verdade, gente. Ou é um santo. Mas onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Então, onde está o teu tesouro? Está em Deus ou está nas coisas, né? Gente, isso é forte, tá? Eu vou finalizar com isso aqui, essa primeira parte. A gente vai com dicas práticas, tá? O que deveria tirar a nossa paz? Porque eu percebo assim, devido a esse medo, essa ausência de confiança, nós temos esse anseio por confiança. E a forma real e correta de eu adquirir esse anseio por confiança, esse anseio que eu tenho no meu coração, é através da generosidade. Eu mostrei aqui um exemplo bem prático e real dos últimos dias na minha vida. Mas a única coisa que deveria tirar a nossa paz é o pecado e os vícios. Mais nada. Então, quando eu penso assim, nossa, eu estou com um problemão e esse problema está tirando a minha paz, eu não estou vivendo esse anseio da forma correta, eu estou pecando, né? E aí que às vezes a gente acaba querendo saciar esses anseios do nosso coração, nos reconfortando, comprando coisas, né, que nós não precisamos, entende? Então, por isso que às vezes a gente acaba comprando e consumindo muito. Porque nós temos esse anseio, nós queremos coisas para saciar esse anseio. E cada vez mais que nós
saciamos esse nosso anseio com a generosidade e com a confiança, né, em Deus, menos teremos vontade de consumir, de acumular coisas, menos, tá? Então a única coisa que deveria tirar a nossa paz é o pecado e os vícios, mais nada. Então essa frase eu achei forte, né? Então só assim seremos verdadeiramente livres, tá? Então se você está com tempo sobrando, às vezes a gente acha assim que a generosidade é só com dinheiro, né? Não, gente, às vezes a gente tem o tempo sobrando e a gente pode ser generoso ali na nossa paróquia, a gente pode ser generoso com o vizinho que precisa de alguma ajuda. Sei lá, gente, eu tô aqui desocupada, a vizinha ela acabou de parir, acabou de, sabe? Sei lá, amiga, eu tô indo aí, ó, vou lavar a louça pra você, vou limpar vou dar uma ajeitada na sua casa, vou passar roupa dos seus filhos. Se eu tô desocupada, eu posso usar o meu tempo também, ser generosa com o meu tempo. Então, quando você olhar para as coisas magníficas de Deus, né, para as coisas do alto e saciar o seu desejo por essa confiança através da generosidade, você vai parar de querer saciar com o consumismo. Ó, bonito como Deus prepara os santos da igreja, né? A irmã Lúcia, a mãe dela, Maria Rosa, ensinava ela assim, falava assim para ela: filha, se algum mendigo, alguém necessitado vier pedir, você pode dar tudo que a gente tem para ele, pode dar, porque Deus não deixará faltar nada para nós. Então olha só como Deus já vem preparando os santos da igreja e colocou ela nessa família, né? Aí teve uma vez que eles iam jantar, na hora que eles iam jantar, chegou um grupo grande pedindo comida, aí eles deram toda a comida. Eles foram muito generosos e deram toda a comida, eles ficaram sem janta, sem ter o que comer. E aí, gente, eles passaram ali uma privação naquela noite, mas no outro dia Deus recompensou em dobro, o quíntuplo Deus fez, sabe? Através de um ato de generosidade. Então, Deus não desampara. Se Deus desamparasse, não seria Deus, seríamos nós, né? Meros mortais. No livro Deus dos Felizes, ele fala assim: as pessoas mais felizes são aquelas que se doam mais. Então, as pessoas mais felizes não são aquelas que têm muitas coisas, são aquelas que se doam mais. Essas são as pessoas mais felizes. Então, aqueles que estão buscando viver o caminho da virtude, essa via unitiva e iluminativa com Deus, essas pessoas, é comprovado cientificamente, elas sentem menos ansiedade para com as coisas terrenas e mais confiança, porque tem em quem confiar, né? Sabe em quem está confiando. Então, agora a gente pode fazer memória assim da nossa vida, né? Todas as vezes que eu tive muita ansiedade, muito medo de coisas, né, do mundo, lê-se, né? Eu não estava buscando trilhar uma via unitiva com Deus. Eu não estava buscando uma via iluminativa com Deus. Né? Deus vai me iluminar e me unir a Ele. Eu não estava nesse caminho. Então, como agora nós estamos aumentando, buscando crescer e aumentar a nossa vida espiritual, a tendência é nós trilharmos esse caminho e sofrer menos com a ansiedade. Olha que lindo! Esse abandono na providência divina nos faz sermos mais felizes, porque nós não iremos nos preocupar tanto, entende? Olha que lindo! Então a gente não vai ficar triste agora, porque a gente viu as luzes da nossa avareza, né? Mas toda vez que a gente começar a sentir, né? Nossa, eu tô sendo, né, avarento nessa questão. A gente pode pedir para Deus, falar com Deus, o que você quer de mim? Como eu posso servir mais? E Deus vai te mostrar, gente. É um caminho que eu vivo que é assim, muito claro que Deus vai nos colocar para poder aumentar em generosidade, assim como os santos, né? Madre Teresa, eu escutei uma vez uma fala dela, que ela falava assim: eu não lavo a louça para a louça ficar limpa. Eu lavo a louça por amor às pessoas que vão usar essa louça. Então, às vezes a gente pode ser avarento até num ato de uma limpeza. Eu vou lavar para mostrar que eu sou organizada, que eu sou limpinha com as minhas coisas, tal.
que a minha cozinha tá sempre um brinco, eu quero parecer isso. A gente está sendo avarento. Agora é só eu mudar a chave e falar, eu estou lavando, limpando a minha cozinha porque é um ato de amor, de serviço e de amor para as pessoas do meu lar, né? Porque eles vão chegar e vão ter um prato limpo, vão ter uma louça, as coisas nos seus lugares. Então, por amor, olha como muda e faz eu aumentar a minha generosidade, sabe? Então, só para fechar, umas dicas práticas. Primeiro, diminuir nosso consumismo e desejar menos. Lembra? Para eu desejar mesmo, eu vou me unir a Cristo e vou viver uma via iluminativa, buscando luzes. Então, se eu faço isso, eu vou diminuir o meu consumismo muito, gente, drasticamente. Vocês podem ter certeza. Cada vez menos estudando e buscando isso, eu tenho esse desejo por comprar coisas. E imagine pessoas bem evoluídas, praticamente vão querer só um chinelo, vai querer só um chinelo. Às vezes, porque descalço também fica livre ali, tá? Então, segundo, gente, tem o hábito de fazer doações. Principalmente, por exemplo, eu tenho esse coisa de vidro aqui. Se eu tô vendo que eu tô apegada nele, ele é lindo, gente, ó, vocês podem ver. Ele é lindo, ele é todo trabalhado aqui, ó, tá vendo? Eu acho ele muito lindo. Mas se eu estou usando ele para servir uma mesa posta bem bonita, para receber, demonstrar amor na minha família, por exemplo, eu levei ele pro casamento, ficou lindo na mesa com a batata palha do almoço. Ficou lindo, porque ele é lindo, ele é muito charmoso. Então, tipo, não tem apego, eu levei lá, poderia quebrar, poderia... Aí depois eu trouxe de volta, quando vem alguém aqui em casa, eu faço questão de colocar para as pessoas se sentirem amadas. Mas se por um acaso eu tô apegada, esse aqui não é meu, é lindo, eu tô apegada nele, sabe o que eu teria que fazer? Doar ele para alguém. Ai, mas eu vou doar? Sim, doa, gente, faça isso. Você vai ser generosa, vai aumentar a sua generosidade e você vai tirar esse apego. E a pessoa que receber vai ficar muito feliz, a pessoa que recebeu um presente desse. Isso vale para todas as coisas, tá? Terceiro, deixe de seguir ou estar com pessoas muito consumistas, tá? Porque acaba nos influenciando. Por isso que eu falei no começo, hoje é Dia das Crianças, e eu falei, vamos proteger a inocência das nossas crianças, tá? Vamos proteger, porque o mundo é de coisa de louco, tá? Então, deixa de seguir ou viver com pessoas muito consumistas, não vai te fazer bem, vai te influenciar sim, tá bom? 4, que é muito sério isso, a pessoa avarenta, ela não é grata, não é uma pessoa grata, porque eu tenho meu tênis tá bom, gente, ele tá funcionando, mas eu quero aquele tênis certo, né, de R$1.000. Ela não tá sendo grata com o que ela tem. Eu tenho um chinelo, poxa vida, eu tenho uma roupa, tá bom. Tem aquela pessoa que tem aquela roupa de marca, aquela bolsa de marca, beleza, Deus proveu na vida dela, parabéns. Mas pra mim, será que eu preciso? Será que eu tenho necessidade? Se eu já tenho a minha bolsa e ela já me serve, já me ajuda, eu preciso de outra bolsa? Eu preciso ter uma bolsa mais cara? Entende a relação da avareza? Então, na verdade, o avarento, ele é uma pessoa ingrata, ele sempre tá focando no que ele não tem. Então, quando eu descobri isso também, é doloroso, né? Dói, a verdade dói, mas ela precisa ser olhada e contemplada. Então, se eu não estou sendo grato pelo que eu tenho, eu não estou sendo generoso também, não estou aumentando a minha virtude, não estou saciando a minha confiança. Então, sabe como que a gente faz para melhorar a nossa gratidão? Olhe para as pessoas, começa a observar outras realidades mais complexas que a sua. Aí você vai ver, nossa, ele não tem nenhum chinelo, e eu aqui com chinelo, sandália, rasteirinha, sapato, tênis, não sei o que, não cabe nem no meu armário de sapato, né? Então, ouça as pessoas e os desafios dela, você vai ter mais gratidão pela sua vida, sabe? Automaticamente a gente vai aumentar em gratidão. E, gente, eu coloquei aqui para finalizar, não menos importante, uma oração para que Deus aumente em nós a nossa generosidade, que é de Santo Inácio de Loyola. Vamos rezar aqui para finalizar o nosso dia? Senhor, ensina-me a ser generoso e dar sem contar o custo, a lutar sem me importar com as feridas, a trabalhar sem buscar descanso
e a me desgastar sem esperar outra recompensa, senão a de saber que faço a tua vontade. Então, é uma graça que a gente está pedindo para Deus, não é nossa, naturalmente, porque nós somos muito apegados às coisas deste mundo. Então, Senhor, ensina-me a ser generosa, a dar sem olhar o custo, né? Lembra que eu falei, será que quando a gente vê um mendigo, a gente pega a menor moeda para dar para ele? Será que é isso que a gente faz? Ou a gente pega a nota que nós pudermos ali dar? Será que a gente sabe? Será que assim, na hora que eu faço uma doação, uma limpa, eu tô dando coisas que podem ser usadas ou eu tô dando coisas estragadas, né? Então, me ensina a lutar sem me importar com as feridas, porque às vezes eu quero ser uma pessoa generosa, mas isso tem um custo. Às vezes financeiro, às vezes emocional, às vezes de cansaço, né? Físico mesmo. Então, me ajuda, Senhor, a lutar sem importar com as feridas, né? A trabalhar sem buscar descanso, porque às vezes a gente quer sombra e água fresca, né? E me desgastar sem esperar recompensas, porque as pessoas não vão, gente, poder dar a recompensa que a gente acredita, sabe? Que a gente fique pensando. Então não adianta a gente ficar esperando a recompensa das pessoas, a gente vai se frustrar muito, a gente vai se magoar o tempo todo, porque as pessoas, a gente não é perfeito, né? Então as nossas reações nunca serão proporcionais com o que a pessoa espera, sabe? Às vezes eu falo assim, às vezes as pessoas ficam magoadas, né? Ou eu penso assim, nossa, se eu não atendo as minhas expectativas que são altas e às vezes eu não consigo atender as minhas expectativas, como que eu vou conseguir atender a expectativa do outro? Então, quando a gente fica esperando a recompensa, não vai dar bom, nunca. E apenas senão a de saber que eu faço a tua vontade. Então, a recompensa é só de saber que a gente faz a vontade de Deus. Só isso deveria nos bastar. Amém? Então, outra dica prática é a gente fazer essa oração. Amém? Então, fechamos aqui nosso caminho pela virtude da generosidade, esse anseio pela confiança na divina providência que Deus já fez brotar no nosso coração. Esse desejo nós o temos, só que o medo, a ansiedade das coisas nos tira dessa confiança, desse abandono em Deus. Então, toda vez que a gente sentir medo, se sentir inseguro, se sentir preocupado, já sabemos que o caminho que a gente acaba seguindo é o caminho da avareza. Não estamos no caminho da generosidade. Então, aqui eu compartilhei com vocês como ser generoso, como buscar a generosidade, e assim vamos diminuir o nosso vício, o nosso pecado capital pela avareza. Amém? Então seguimos firmes e vigilantes. Vamos rezar uma Ave Maria hoje nesse dia tão especial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui, sempre seremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser, e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.